Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e hoje eu vou te ensinar 8 passos ou 8 dicas para você melhorar a sua pronúncia em inglês. Eu gosto sempre de fazer um disclaimer em vídeos de pronúncia aqui, que a minha intenção com esses vídeos é sempre te ajudar a ter uma comunicação melhor, a ter um inglês mais limpo, mais inteligível, né? Ou seja, mais compreensível. Então eu não tô julgando o sotaque brasileiro. I have an accent when I speak English, everybody has an accent, mas eu acho que se a gente pode melhorar, por que não, né? Então essa é a intenção desse vídeo. O primeiro tópico eu acho que é o aspecto mais característico do sotaque da pronúncia brasileira, que é o fato de adicionar uma vogal I, que a gente chama de vogal epentética, no final de determinadas sílabas. Então, isso é completamente justificável e compreensível, porque no português a gente não tem sílaba terminada em pataca, badaga, faça e vã. A gente não tem sílaba terminada nesses sons, né? Então, tanto que quando a gente tem, por exemplo, advogado, a gente coloca um izinho ali, advogado, ou até um E, advogado, né? Tem gente que fala. Então, a gente adapta essa estrutura meio esquisita pra nossa língua materna. Então, a gente coloca aquele I pra consertar essa sílaba que parece estranha pra gente. E isso acontece quando a gente tá falando inglês. Então, uma palavra como dog, por exemplo, cachorro, a gente acaba falando doggy. Então, dog tem uma sílaba, a gente coloca o izinho ali no final e transforma essa palavra em uma palavra com 2 sílabas. Doggy. Big. Big. Então, isso é uma coisa que a gente faz inconscientemente, que é uma coisa até muito bonita, a gente faz essa transformação silábica para adaptar a nossa língua materna, né? Mas qual o problema disso? Para nós, brasileiros, se eu falar big, very big, eu vou entender, tá? Big, ok, é big. Mas para o ouvido de uma pessoa que não é brasileira, talvez essa mudança seja muito diferente e a pessoa acabe não entendendo que big é big. Olha como é diferente, né? Big, big. Então isso é um problema e além disso, quando a gente coloca esse i no final de algumas palavras, a impressão que dá é que a gente está falando do diminutivo. Então, por exemplo, dog é cachorro e doggy é cachorrinho em inglês. Doggy, I saw a doggy yesterday. Eu vi um cachorrinho ontem. Então, tem um outro significado. E também pode acabar modificando o significado de palavras como have. Por exemplo, I have a dog. Eu tenho um cachorro. Se você fala I heavy já é outra palavra. Heavy é pesado. Have é ter e heavy é pesado. Então modifica, né, o significado das palavras. Então a dica aqui é cuidado para não inserir esse i no final de palavras ou de sílabas terminadas nesses sons aqui. Vamos praticar um pouquinho aqui para você ver como isso acontece na prática. Big, gap, pub, work, and, cough, horse e live, não live, worky, doggy, gap. Então cuidado com esse izinho no final. A segunda dica agora é falando especificamente do som de T, né? O T, quando tá no final, qual é a tendência que a gente tem ao falar inglês? A gente acaba transformando esse T em um ch. Então, hot, quente, acaba virando hot dog, né? Ou então cat, gato, vira catch. Qual é o problema disso? Essas são palavras diferentes. Então, por exemplo, cat é gato e catch é o verbo pegar. Então, se a palavra tá terminando em tan, é um tan no final. Cuidado para não fazer tch, é t. Então, cat. Isso também acontece quando o som de tan tá antes de um som de i. Então, isso a gente faz no português também. Eu, por exemplo, falo leite. Eu não falo leite ou leite. Muita gente fala, eu sei, no Brasil, mas em muitas regiões a gente vai falar leite. E aí a gente transfere isso pro inglês. E aí o que acontece? Numa palavra como tin, que significa lata, tin, ó, eu tô fazendo um T, tin, a gente acaba falando chin, ou chin ainda, né? Chin. Mas qual é o problema de eu falar chin? Isso já é outra palavra, significa queixo. Então esse som modifica o significado das palavras no inglês e não no português, porque no português se eu falar leite ou leite é a mesma palavra, né? Mas no inglês modifica. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso também acontece na palavra 2, no número 2, né? Muita gente vai falar one, two, porque tem um izinho ali, two, aí a pessoa fala cha, né? Mas é one, two.
É um T de novo, é um T normal, só que ele é aspirado. Eu expliquei um pouco sobre essa aspiração nesse vídeo específico aqui. Então, se você quiser aprimorar ainda mais a sua pronúncia, assista esse vídeo. Mas é um T, tipo tu, só que com mais aspiração. Tu. Mas não é tch. Então, cuidado para não fazer tch. A terceira dica é parecida com essa, mas acontece com o dan, né? Em vez de acontecer com o tan, com som de T, acontece com o D, mas é super parecida. Então, basicamente, em palavras terminadas em dan, a gente tende a fazer um ja, né? Então, por exemplo, Ed Sheeran. A gente fala Ed, né? Ou Ed Sheeran. Mas, na verdade, em inglês é Ed Sheeran. É o nome do cantor, né? Ed. Então, se a palavra tá terminando em dan, faça um dan. Ed. Bad. Então, bad. I'm feeling bad. Eu tô me sentindo mal. Bad. Não é badge ou badge, colocando o i lá na primeira dica. Então é bad. Até porque badge é outra palavra, é um crachá ou um distintivo. Então, bad é mal, ruim, e badge já é outra palavra. Ed é um nome próprio e edge significa beira ou fronteira. Good morning. Então não é good morning, ou good morning, é good morning, que esse D até pode dar uma desaparecida aí na fala mais natural, mas isso seria assunto para outro vídeo. Mas então é good morning, é um good morning e não good, ok? E isso também acontece antes de ir. Então, por exemplo, dislike, né? Uma palavra que a gente usa bastante em português também. Dei um dislike naquele vídeo. Então, em inglês seria dislike, e não dislike. Vocês estão vendo a diferença? Então é um som de D mesmo. E isso causa maior confusão quando a gente está ensinando lá no nível básico o alfabeto. Os alunos sempre confundem a letra D, que é o D, com a letra G, que é o G. Então, D é D de dado e G é G de good. A quarta dica é bem simples. Se você vir uma palavra que começa com S, cuidado também para não colocar um I no início dessa palavra. Então, por exemplo, smile. Sorrir é smile e a gente tem a tendência de falar smile. Em alguns casos ainda modifica o S por um Z, né? Então, smile. Se a palavra começa com S, é com S. Smile, snake, stone, smash, sport. Então essa é uma dica simples, porém tem dois passos envolvidos aí. Cuidado para não colocar o I no começo e cuidado para não transformar esse S em um Z. É um S mesmo. Sport, smile, snake. A quinta dica tem a ver com o som de R, que para muita gente é até fácil, porque o pessoal usa esse R do inglês no português, que é o famoso R do interior, né? Aqui em São Paulo muita gente fala dessa forma mesmo. Mas então qual é a dica aqui? Cuidado para não confundir o som de ra com o som de ha. Então, por exemplo, uma palavra como rato em inglês, a gente fala em inglês corretamente rat, que é o mesmo R do interior, interior, só que aí a gente vai usar ele no começo da sílaba, essa é a diferença, tá? Então, interior, rato, rat, é assim que a gente pratica, então, rat, isso é rato. Agora, o que nós brasileiros costumamos fazer? A gente, em vez de falar rat, a gente fala hat. Por quê? Porque é assim que a gente fala em português, né? Um rato, a gente usa o mesmo som. Só que qual é o problema de novo? Hat é outra palavra, significa chapéu. Então, rat, rato e hat, chapéu. A mesma coisa, rabbit, isso é coelho. Agora, habit é hábito. Então, rabbit, uma palavra, habit, outra palavra. Agora outras para praticar. Rose, right, ring, arrive, around, bar, around the world. World já é um pouco mais difícil mesmo, né? Eu vou concordar com vocês. Então, world, o difícil aqui é que tem um R e um L, né? Então, world. Então, world.
world. A terceira dica tem a ver com vogais e não é só brasileiro que faz isso não, viu? Eu já vi falantes de espanhol fazendo isso, então outras línguas também tendem a fazer isso, que é não fazer a diferença entre uma vogal curta e uma vogal longa. Então, por exemplo, I live here, eu moro aqui. O que o brasileiro vai ter a tendência de fazer? I live here, usando uma vogal longa quando deveria ser curta. Então, live, live, isso significa morar, viver. Agora, leave significa sair, ir embora. Então, live e leave. É o mesmo contraste de ship, navio, e sheep, ovelha. Ship, sheep, ship, sheep. Então, o I longo, sheep, de ovelha, é fácil pra gente. É um I do português, igualzinho que a gente tem no português, só que a gente alonga um pouquinho mais. Sheep, sheep, facinho. O difícil é fazer o I curto, né? A gente nunca sabe direito como produzir. Então, a minha dica é: tente produzir algo que fique entre um I de ilha e um E de elefante, mas não é nenhum nem outro. A tua língua tá um pouquinho mais baixa do que quando você fala I, então desce um pouquinho mais a língua, mas o mais importante é que você já não tá mais assim, I, smiling, você já tá com o lábio um pouco mais relaxado, E, né? É um I mais curto também, ele é mais curto e menos tenso, ou seja, ele não é assim, sorrindo. Ele é com a boca um pouquinho mais neutra. Então, live, live, né? E não leave. Eu tenho um vídeo só sobre isso, eu vou deixar aqui no card uma explicação bem mais detalhada, mais curtinha também. E essa diferença entre sheep e ship, ou leave, live, ou beach e bitch, é um dos contrastes de vogal que pode trazer problema de significado. Há outros contrastes, como por exemplo, bad e bed, né? Então, bad é mal e bed é cama. Mas eu vou deixar o link aqui no card também para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Então, se você quiser aprender mais sobre vogais, não deixa de ver os meus cards e os meus links sugeridos aqui. A sétima dica já é um clássico também, que tem a ver com os sons do TH, né? Que, enfim, eu acho que se você tá aprendendo inglês, você já deve ter se deparado com esse som em algum momento e deve ter ficado, ai meu Deus, não consigo fazer, isso aí é frescura, não precisa fazer assim. Essa dificuldade não é exclusiva dos brasileiros, viu? Porque esses sons do TH não existem em muitas línguas, não. É em poucas línguas que ele existe. Então muita gente tem dificuldade com isso. E olha só, parênteses, os linguistas dizem que em cerca de 50 anos por aí é possível que esse som realmente desapareça da língua inglesa, tamanha dificuldade que os não nativos têm de produzir esse som, e inclusive nativos já estão deixando de produzir o th e o the e trocando por outros sons também, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas então são dois sons, né? Então a gente tem o unvoiced, que é aquele que é desvozeado, então th, e o voiced, que é vozeado, the. O desvozeado ocorre em palavras como think, por exemplo, que a gente aprende lá no nível básico. I think it's a beautiful day. I think, né? Eu acho. E aí, qual é a nossa tendência? É falar um F, né? I think. Ou um S, I think. O problema é que think também é uma palavra e think é outra palavra. Então, enfim, essa troca de som muda o significado das palavras. Então, por isso que eu acho importante a gente tentar falar I think. Mas como que eu faço para botar minha língua ali? Eu não consigo. Calma, não é tão difícil assim. Então, a dica que eu sempre dou é: comece produzindo um S, um s, e coloca a língua mais pra frente. É isso, até deu uma babadinha aqui. Não precisa babar, tá? Não precisa gerar. Mas é isso, tá? Coloca a língua aqui entre os dentes. Tocando os dentes, na verdade. Então esse é o som de think, de thumb. Why don't you give this video a thumbs up? Então por que você não dá um thumbs up, um joinha aqui pra esse vídeo? Thumb, né? E também ocorre em fim de palavra, como por exemplo death, morte, death. E aí o som vozeado a gente tende a fazer com o som de the. Então, por exemplo, uma palavra como this, a gente acaba falando this, ou this, ou whatever, sei lá. Então a dica para produzir o vozeado é começar produzindo um Z, e aí colocar a língua mais pra frente na mesma posição do outro. E não precisa conferir o seu celular, porque ele não tá vibrando, são as minhas cordas vocais vibrando aqui, ó. Que eu sou um celular, né? Então esse é o som de palavras como this, ou that. That's very nice. Yeah, that's very nice. Então, that's very nice. That's, não é that. That's very nice. Também ocorre em fim de palavra como em breathe. Respirar. Breathe in,
inspire, breathe out. Expire, breathe in, breathe out. Então é um som que é muito comum na língua inglesa também, e eu tenho um vídeo mais específico sobre isso também aqui no card. E a última dica desse vídeo é cuidar com o seu L em final de palavra. Por quê? Porque quando a gente fala uma palavra terminada em L em português, o que a gente faz? A gente transforma esse L em um U. Legal, isso é bem legal. E aí o que acontece? A gente transfere isso pro inglês e acaba falando uma palavra como animal, que é animal, a gente fala animal. Com U no final, só que é com L, né? Então, animal. Então tá aqui o meu L. Animal. Minimal. 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 All. It's all about you. It's all about you. É tudo sobre você. It's all. Aqui tá o meu L. About you. Então não é ao, é all. Então essa também é mais uma particularidade aí do inglês falado por brasileiros. Então cuidado, se a palavra termina em lã, é um lã mesmo, é um L. O. E adivinha, eu também tenho um vídeo específico sobre isso. Então vou deixar aqui no card na descrição pra você olhar também. Então espero que tenham gostado das dicas. E esse foi meio que um compilado de coisas sobre as quais eu já falei aqui no canal. On my channel e não channel. Eu tenho muitos outros vídeos de pronúncia, então dá uma olhada na minha playlist e começa a praticar. Começa a praticar porque practice makes perfect. Com a prática, tudo isso vai se tornando mais natural, mais natural. Agora estou pensando em palavras com L, natural. E deixa aqui nos comentários qual desses sons é mais difícil para você, né, produzir, e qual desses erros você acha que ainda comete e que tá aí praticando para melhorar. E deixa também sugestões de outros vídeos sobre pronúncia, porque eu adoro falar sobre esse assunto, vocês já sabem, né? So thanks for watching. See you next video.